Oi, eu sou o Felipe e Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, já tinha percebido a semelhança entre humanos e os outros macacos. Ele falou sobre isso no Historia Animalium, que eu citei lá no vídeo sobre os mistérios que se escondem no fundo do oceano e que você vai encontrar na telinha do final. A forma de classificação que Aristóteles usava lá se chamava Scala Naturae, como ele tinha aprendido com Platão, onde ele classificava os animais em níveis de perfeição. Dentro dessa ideia, os macacos seriam, entre muitas aspas, humanos imperfeitos, e esse pensamento grego clássico perdurou. Séculos depois veio Galen de Pérgamo, um dos mais importantes pesquisadores médicos da antiguidade. Ele descobriu muito sobre o corpo humano, dissecando macacos, mais especificamente o macaco Rhesus. Quase 2 milênios atrás, abrindo e verificando o que tinha dentro dos macaquinhos, que o Galen descobriu o papel do cérebro no controle motor, desafiando a ideia da época de que a sua consciência ficava no coração, descobriu a função dos nervos para movimentação e sensações, estabeleceu a diferença entre veias e artérias, descobriu como os pulmões mandavam oxigênio para o corpo através do sangue, a função de filtragem dos rins e dos fígados. Enfim, você pode detestar a ideia de que esse cara basicamente torturou animaizinhos dia sim e dia não, mas ele revolucionou muita coisa do que se sabia sobre a medicina. E até hoje, quando queremos testar algo para humanos, nós recorremos aos macacos como cobaias. Depois de testarmos em ratos e porcos, claro, mas a barreira que antecede o experimento em humanos segue sendo os macaquinhos, porque a gente hierarquiza a vida e, por consequência, o direito de não sofrer através de critérios não muito objetivos. Como Aristóteles bem disse, os macacos são como a gente, mas nem tanto assim. Parecidos anatomicamente para serem úteis, mas diferentes metafisicamente para receberem os direitos individuais. Na verdade, existe uma coisa que nos diferencia dos outros macacos, e essa coisa é a consciência. Disse o humano. Sim, aquela coisa misteriosa que quando eu cito você sabe exatamente do que eu tô falando porque é ela que tá entendendo isso. E ainda assim é incapaz de descrever e explicar de uma maneira que fuja ao abstrato ou espiritual. A lógica de Aristóteles era um bom começo, mas incompleto. A gente precisava encontrar maneiras mais objetivas de classificar os animais sem aplicar privilégios a certas espécies. E a verdade é que até hoje não encontramos um método perfeito. Comece a falar sobre evolução e você vai ver o debate sobre o que é uma espécie se iniciar rapidamente. De um lado, os que dizem que somos apenas meros macacos, do outro, aqueles que dizem que somos criaturas especiais e escolhidas, entidades à parte da natureza. E os dois estão errados, mas a gente já vai chegar lá. Geralmente, a botânica era a protagonista dessas discussões de nomenclatura. Desde Aristóteles, muitas formas de classificar as plantas foram propostas, mas foi em 1622 que o naturalista Gaspar Bauhin publicou Pinax Theatri Botanici, que já dividia as plantas mais ou menos como fazemos hoje, como o louro, que era chamado de Laurus nobilis, a noz comum, que era chamada de Junglas regia e muitos outros. Mas você tá notando o padrão? Essa coisa do nome duplo, tanto que mais tarde algumas dessas nomenclaturas seriam usadas por Carlos Linneu, esse sim creditado como o criador da maneira como damos nomes aos bichos e basicamente qualquer coisa viva até hoje. Foi em Species Plantarum, publicado em 1753, que ele passou a usar de forma sistemática esse método. Os seres vivos não tinham mais nomes descritivos, agora podiam se referir a uma única característica ou até mesmo o nome de quem descobriu a espécie. Começava o que ficaria conhecida como nomenclatura binomial, que chamamos vulgarmente de nome científico, e que acabou virando regra, regida pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, um jeito dos nomes dos bichinhos não virarem bagunça. Ainda assim, essa aranha se chama Aptosticus Stephen Colbert, porque o cara que descobriu era muito fã do Stephen Colbert. E o mesmo tipo de homenagem aconteceu com o besouro Agra schwarzeneggeri, a mosca australiana Scaptia beyoncéi, a aranha Calponia Harrison Ford e a samambaia Gaga germanota. Além do peixe boga, que tem um nome científico pior ainda, Bubs bups, ou a vespa australiana, que foi nomeada Ahá. Uma piada porque o professor que a registrou disse Ahá, um novo gênero, ao que seu colega respondeu Ha, um nome sucinto.
e bem diferente da mosca-soldado da Tailândia, que foi batizada como Parastratiosphecomia stratiosphecomioides, que em grego significa basicamente mosca que parece vespa. Sim, eu gravei essa parte num take só. Confia. Mas não precisa ir muito longe para encontrar nomes científicos estranhos. O gorila, por exemplo, se chama gorila. Sim, gorila, só que 2 vezes. E às vezes 3 vezes. E isso é de propósito. Esse tipo de nomenclatura acontece quando a espécie é a representante popular do gênero inteiro. Você tem o gorila das montanhas, o gorila das terras baixas oriental e até o gorila do rio Cross. Mas na prática, quando pensamos em gorilas, é essa a primeira imagem que nos vem. Justamente por isso, essa espécie é chamada de gorila, espécie e subespécie. O que é estranho porque, seguindo essa lógica, talvez devêssemos nos chamar Homo. Não só somos os melhores representantes dos Homo, como somos também os únicos. E foi o próprio Carlos Linneu que publicou a 10ª edição de Systema Naturae em 1758, onde propõe chamar a própria espécie de Homo sapiens, nos colocando na ordem dos primatas, junto com os outros macacos, mas já estabelecendo o sapiens ali, o homem que sabe. Isso muito antes de Charles Darwin sequer ter nascido. Mas até assim ainda parecia faltar algo. As nossas semelhanças serviam mais para evidenciar as nossas diferenças, mesmo com nossos parentes próximos. Neandertais desenvolveram a tecnologia musteriana, transformando pedras em pontas de lança, facas e raspadores de carne extremamente sofisticados. Os denisovanos desenvolveram agulhas, o que pode indicar o uso para costurar roupas ou até feridas. E os floresienses, também chamados de hobbits por causa do seu tamanho, apesar de terem um cérebro comparável ao de um chimpanzé, conseguiam produzir ferramentas e estratégias de cooperação que lhes permitiam caçar até mesmo elefantes. Todas espécies extintas do mesmo gênero que nós. E ainda assim, temos essa teimosia de olhar para eles como apenas macacos. Então, resumindo, sapiência não é uma característica exclusiva do homem que sabe. Era preciso atualizar o nome. Logo depois de Linneu já tinha gente falando como o sistema precisava de aprimoramentos, como George Louis Leclerc. Mas foi em 1942 que o biólogo alemão Ernst Mayr publicou Sistemática e a Origem das Espécies, onde ele propõe novas ideias para definir e nomear os seres vivos. Diferente de Carlos Linneu, ele propôs que precisávamos de um terceiro nome, o que designaria a subespécie. E não demorou muito para essa ideia criar o gorila e chegar na gente. No início dos anos 2000, surgiu a proposta de que o gênero Homo sapiens deveria ser dividido em 3 subespécies, com base em fósseis de híbridos entre humanos modernos e neandertais. A classificação sugerida incluía Homo sapiens neanderthalensis, os neandertais, Homo sapiens idaltu, um grupo de humanos arcaicos da Etiópia, e o Homo sapiens sapiens, nós, os humanos modernos, como o tipo principal, seguindo aquela mesma lógica do gorila. Só que os congressos de nomenclatura taxonômica que periodicamente discutem e definem essas classificações oficiais concluíram que a hibridização não era um critério suficiente para determinar a equivalência de espécies. Além disso, o Homo sapiens idaltu foi considerado dentro da variação natural da nossa própria espécie. Era só mais um de nós. Paralelamente, também se discutia expandir o Homo sapiens para incluir espécies arcaicas, como Homo heidelbergensis, o possível ancestral comum dos neandertais e nós, os humanos modernos, e outros hominídeos, como o Homo antecessor e o Homo cepranensis. Essa ideia foi rejeitada pelo motivo oposto, porque ignorava as diferenças importantes que tornam essas espécies outras espécies, simplificando de forma desnecessariamente excessiva mais de 500 mil anos de evolução. Então, essa divisão de subespécie praticamente não é usada mais na biologia, mas persistiu nos artigos de ciências humanas, porque não somos apenas homens que sabem, somos homens que sabem. Em 1972, os psicólogos sociais Shelley Duvall e Robert Wickland desenvolveram a teoria da autoconsciência objetiva, que visava entender o processo cognitivo que faz você entender que você é você.
Eles fizeram uma diferenciação entre a autoconsciência subjetiva, ou seja, a percepção de nós mesmos, porém relacionando essa perspectiva com o mundo ao nosso redor. Não à toa temos um sentido chamado propriocepção, a capacidade do corpo de perceber a sua própria posição, movimento e força sem depender da visão. É como um GPS interno que informa onde estão as partes do corpo e como elas estão se movendo, ajudando a manter o equilíbrio, a coordenação e a postura. Esse sistema funciona através de receptores sensoriais chamados proprioceptores, localizados nos músculos, tendões e articulações. Esses receptores captam informações sobre o alongamento dos músculos, a tensão nos tendões e o ângulo das articulações. Os sinais são enviados ao cérebro e à medula espinhal, onde são processados e usados para ajustar os movimentos em tempo real. A sua consciência meio que cria uma projeção do seu próprio corpo para poder controlá-lo, o que acaba causando essa sensação de que você e o seu corpo podem ser tratados como coisas separadas, como se o seu cérebro fosse um piloto e não apenas mais uma parte que completa o todo. Já a autoconsciência objetiva é a capacidade de usar a sua experiência subjetiva para avaliar a própria experiência subjetiva em si. Você não só está pensando agora, mas também está pensando sobre poder pensar. Você está consciente da sua própria consciência. Não temos meios de verificar de forma objetiva, mas o seu gato sabe que você é você. Mas será que ele sabe que você é você? Muito provavelmente não. E talvez a gente possa fazer esse palpite por causa das ideias do psicólogo suíço Philip Rochat, que nas suas pesquisas sobre cognição social desenvolveu a teoria dos 5 níveis de autoconsciência, do seu estado zero até a consciência plena, ou seja, do zigoto até o homem que sabe. No nível 1, chamado de desinteresse, a criança não possui consciência de si mesma, como um ser separado dos outros. As ações e reações são automáticas e refletem interações básicas com o ambiente. A criança está principalmente focada em satisfazer necessidades imediatas sem uma percepção de identidade própria. Ela chora para expressar fome ou desconforto sem entender que está fazendo isso por si mesma. No nível 2, surge a diferenciação. Por volta de 2 a 4 meses, a criança começa a perceber a si mesma como algo separado do ambiente e dos outros. Começa a emergir uma noção de eu versus não eu. Mas ainda não há uma consciência completa de identidade própria. No nível 3 temos autopercepção situacional. De 4 a 8 meses, a criança desenvolve a capacidade de entender a sua posição e ações dentro de um contexto específico. Ela reconhece onde está e o que está fazendo, mas essa percepção ainda é limitada a situações imediatas e não envolve uma identidade estável. Ela consegue entender que ela é ela, mas apenas para cumprir alguma função necessária. A identidade não tem permanência. No nível 4, que é atingido por volta de 1 ano a 1 ano e meio, você já pode avaliar a criança através do teste do espelho, onde a criança demonstra reconhecimento de si mesma no reflexo, o que indica uma autoconsciência mais avançada, onde a criança entende que a imagem refletida é ela mesma e que há uma permanência do seu eu. E por fim, depois de 1 ano e meio, chegamos no nível 5. A consciência reflexiva ou meta-autoconsciência. Temos um homem que sabe que sabe. No estágio final, a criança desenvolve uma consciência reflexiva de si mesma, incluindo a capacidade de pensar sobre seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências. Há uma compreensão mais profunda da identidade pessoal e da continuidade ao longo do tempo. Por exemplo, uma criança pode expressar preferências pessoais, refletir sobre suas ações passadas e planejar o futuro, demonstrando uma compreensão complexa de si mesma. Mas, mais do que isso, passamos a perceber que somos observados por outros e refletir sobre como somos vistos. Não apenas sabemos, mas sabemos que sabemos e, por consequência, sabemos que os outros também sabem que sabem. E justamente por isso, eu tô aqui um tempão falando sobre consciência sem nunca defini-la, porque eu sei que você sabe exatamente do que eu tô falando. Na velocidade em que vivemos, a gente não para pra pensar o quão bizarra é a introspecção. Essa ideia de falar consigo mesmo. O diálogo interno e a autoconsciência, pilares da experiência que nos faz Homo sapiens, dependem de redes neurais extremamente complexas e interligadas no cérebro. E essa complexidade que nos faz ter dificuldade em aceitar que somos apenas macacos,
com uns passinhos a mais. E eu não seja nada além de um jeito chique de falar de um pedacinho do todo. Talvez os budistas estavam certos o tempo todo. A doutrina sobre o anatta desafia a ideia de um eu permanente. Ela não nega a existência do eu enquanto identidade, mas aponta para sua impermanência. Ao reconhecer que tudo é transitório, o budismo propõe um caminho para se livrar do sofrimento. Entender que você não é. Você apenas está. Mas no fundo, você já sabe disso. Talvez esteja faltando você saber que você sabe. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.